Ok, obrigado. Definições e termos da hipnose. Antes eu quero falar um pouco rapidinho aqui para vocês sobre as leis de trânsito. Não. As leis da hipnose. Né? Bom, como eu falei no começo, a hipnose não é regulamentada, tá? Então não existe uma lei que proíba você de atuar como hipnoterapeuta. Você pode atender tanto no Japão quanto no Peru, na Argentina também, tá? Portugal, Estados Unidos e Brasil regem a mesma lei. Desde que, anote isso, para atuar como hipnoterapeuta, eu não posso diagnosticar o meu cliente, né? Então a gente não pode dar um diagnóstico. Sim, você tem ou você está em depressão. Isso que você tem é síndrome do pânico. A gente não pode fazer isso, tá? Desde que você não dê diagnóstico, não prometa cura. Coloca também. Cura é uma palavra de propriedade da medicina e da religião. Então só a medicina e a religião que pode usar essa palavra cura. A religião usa cura espiritual, cura interior. A gente não pode prometer cura, porque se você prometer, você tem que curar. O que a gente usa ao invés de usar a palavra cura? Tratamento. Ah, como você vai curar a minha depressão? Não vou curar a sua depressão. A gente vai iniciar um tratamento para tratar essa depressão. Tá? Então, desde que você não dê diagnóstico, desde que você não prometa cura, não receite medicamentos. Tá? Não receitar medicamentos e nem retirar a medicação também. Ou coloca assim, interferir no trabalho de um outro profissional, como um fisioterapeuta. Fisioterapeuta, por exemplo, a pessoa às vezes está indo lá fazer fisioterapia no braço. E aí eu vou atender ela e eu falo, não, eu tenho uma solução boa para você, gente. Eu vou dar uma anestesia no seu braço, você vai parar de sentir dor. E acontece aquilo que a gente conversou. Eu dou anestesia no braço dela, ela para de sentir dor, só que está machucado internamente. E aí ela começa a fazer os movimentos que não podem ser feitos. Escrever, lavar louça, e fazer as coisas sem sentir dor. O que vai acontecer? Vai interferir no trabalho do outro profissional que cuidadosamente faz pequenos movimentos para ir acostumando de novo. E aí você interfere. Atrapalha o trabalho profissional. Outra maneira de interferir o trabalho de outro profissional. Gize, você não pode mais tomar medicamento. Para com isso, não tem porquê. Nós não temos autoridade para isso. Só quem receitou o medicamento para ela que pode fazer o desmame ou retirar o medicamento dela. Nós não temos autoridade para isso. Então, não diagnosticar o seu cliente, não receitar medicamento, não prometer cura. Outra coisa importante, cobrar antes do trabalho. Em Nagoya, um japonês hipnoterapeuta foi preso em 2011. Um hipnoterapeuta japonês em Nagoya foi preso porque ele fazia a sessão e depois ele cobrava. Então ele fazia a sessão, para uns ele cobrava 100 mil, de outros ele cobrava 200 mil. Ele achava que tinha mais dinheiro, cobrava 300 mil numa sessão. Tá? E aí, cadeia. Isso é no mundo todo, tá? Não é só no Japão, não. Se você cobra depois do trabalho, você está arriscado a ir preso. Em qualquer profissão também. Então, preço antes de fazer o trabalho, falou, ó, a sessão ela está 300 mil. 5 mil. Mas normalmente assim, é uma tabela pra gente que trabalha nessa área, já tem tipo uma tabela? Ou tipo, você trabalha aqui, você cobra 30, ele cobra 80, ela lá cobra 100, como é que é? Tem uma tabela? Não tem uma tabela fixa. Depende muito. Por quê? Por exemplo, a Janete trabalha com crianças, e às vezes é mãe solteira que tem 3 filhos. Eu cobro 60 mil. Como que eu vou cobrar 60 mil de uma mãe solteira, 60 mil de cada filho dela? Né? Então, eu não coloco uma tabela de preço. O mínimo que o meu pessoal cobra é 5 mil por sessão de 1 hora. Mínimo, 5 mil sessão de 1 hora. Outros cobram já 10 mil por sessão de 1 hora. Né? Isso está dentro da lei. Oi? Isso está dentro da lei. Está dentro da lei. Cobrar. Eu recomendo o mínimo 5 mil 1 hora. O mínimo. Quem quer colocar na fábrica 5 mil a hora? Eu cobro 45, quem quiser ser atendido por mim. Gente, a Janete está arrebentando.
Nossa Deus, a internet tá arrebentando, gente. Tá pegando até os meus clientes. Na cara dura aqui, você viu? Você vê? Ela já fez propaganda pra nós aqui, ó. O terapeuta que atendeu meu filho, eu acho que ele foi seu aluno. Ele é de Guifo, o Fábio. Sim, sim. Foi meu aluno. Dei acho que uns 2 cursos pra ele. Então depende muito de pessoa para pessoa, né? Claro, eu cobro 60 mil 4 sessões, às vezes, que nem eu fui atender duas pessoas em Iuata e chegou lá, são 2 irmãos, um desempregado e o outro vive da ajuda do governo. Não tem como eu cobrar 60 mil de cada um, né? E aí na necessidade ali era para fazer só uma avaliaçãozinha de 1 hora. Eu acabei fazendo mais até, quase um tratamento completo com os 2. Porque eu sabia que não ia ter outra oportunidade de ver eles, né? Então depende muito, vocês vão, né, nessa parte. Estudo o caso. Às vezes já fiz terapia em troca de arroz. Pacote de arroz. Você estava precisado? Por exemplo, a pessoa me liga e ela não tem condições de pagar a terapia. Eu sou mãe solteira, dependo do governo, tenho tantos filhos e tal, tô 30 anos no Japão, né, já sou assim, tal. Aí eu falei, então, quando você receber, você compra um pacote de arroz 5 quilos e você leva para alguém que está precisando. Tá pago. Porque tem que cobrar alguma coisa, gente. Se você faz terapia de graça, as chances de não funcionar é 99,9,1/10% de não funcionar. Porque se não doer de alguma maneira, se a pessoa não interagir de alguma maneira, não entrar no processo de alguma maneira, ela não vai ter uma mesma eficácia se ela pagar. Não dá valor. Isso é verdade. Realidade da mentalidade do ser humano. Eu preciso pelo menos cooperar com algo. Se sentir, sabe, agora de graça não vai dar valor. Então, por experiência, tá? Pelo menos isso. Compra então um pacote de arroz, compra, né, não sei, 5 quilos de macarrão e dá pra alguém, assim que você receber. Eu recebo dia 20, então você tem até dia 25 pra fazer isso. Eu aceito picanha. Essa mulher. E não vem com essa de picanha de terceira, né? Tá exigente ela. Tem que ser de ponta. Então essa questão assim das leis, tá? O certificado, na verdade, ele é para apresentação, para apresentar vocês, né? É um certificado de apresentação, eu tenho empresa, então é um registrado. Qualquer coisa vocês recorrem a mim, né? Que eu dou um jeito de fugir. Só me avisa antes para eu fazer as malas, né? Tô brincando. Então, com essa questão de lei, vocês estão bem resguardados, desde que cumpram isso daí. Se vocês estão cumprindo essa questão certinho, não tem problema, tá? Muito simples, né? Simples, mas vou deixar anotado. É bom anotar. É bom anotar. Agora, tem coisas que a gente vai discutir no meio do curso que são questão de moral e ética, não é nem de lei. Não interferir no relacionamento, cuidado quando for tratar a esposa e o marido junto, né? Quando for atender, o marido traz a esposa, por que não dá certo? Ou quando a esposa traz o marido forçado, por que não dá certo? Né? Ou quando traz o filho, como lidar quando alguém traz alguém? Vocês têm que aprender a lidar com essa questão. É diferente de quando a pessoa vem por livre e espontânea vontade. Ou quando a pessoa vem por livre e espontânea pressão. Então, eu já peguei casos onde o marido trouxe a esposa pra cá. O que aconteceu aí? O marido... Epa! Só foi o professor falar. O marido trouxe a esposa e a esposa, tá, tudo bem, né? Aí você faz todo o trabalho, você gasta energia, quebra a cabeça tentando entender o problema da mulher para não funcionar.
e no final da terapia ela olhar para você e falar assim, quem precisa de terapia? É o meu marido. É ele que era louco, Henrique. Não é eu não. Putz, grila. Gostei muito tempo. Né? Aí você chega no marido, que é ela que é louca, então. Não é? Então fica complicado. Aí vocês vão entender mais pra frente o porquê e como lidar nessa questão, né? Isso acontece mais com o filho. E achar quem é o louco, né? Hã? E achar quem que é o louco primeiro. Como foi a sua primeira experiência quando você foi atendido? Você lembra se era casal, se era homem, se era mulher, se era criança? Nitidamente. Parece que foi ontem. Só de falar já me dá uma alegria, assim, com desespero. Por quê? Tô brincando. Foi uma cristã, da igreja cristã no Brasil, cristã no Japão, bem rigorosa. O cabelo dela batia quase no calcanhar de Aquiles dela, grande, saião. E ela me ligou, na verdade um amigo dela me ligou, que ele foi meu aluno depois. Ele me ligou e falou assim, eu tô vendo que você fez curso de hipnose, eu tenho um curso disso, daquilo, aquilo outro. Eu falei, nossa, é o bichão mesmo, né? De hipnose, eu sou formado não sei o que, não sei aonde, e eu vou passar uma cliente para você. Se você hipnotizar ela, eu faço o curso com você. Eu pago nem que for 60 mil no seu curso. Eu falei, sabe nem onde ele está se metendo, né? 60 mil você vai pagar o café pra gente. Falei, então tá bom, manda ela aí. Aí ela veio. E veio desconfiada, ela veio tão desconfiada que ela sentava de lado pra mim assim. Sério, gente, não tô brincando. Eu atendia lá em Gifu, e ela veio de Shiga, na época, de lado e olhando assim pra mim, conversando, assim, o que você vai fazer? Como que você vai fazer? Por quê? E tá aí eu explicando, e eu recém-formado, primeira cliente, tá precisando, essa é a hora. Peguei, ela veio, entrou, e eu lá, todo confiante, como se eu fizesse aquilo há anos. Né? Sentou, conversando com ela e tá explicando, não, hipnose, se você não dorme, bem do jeitinho que tá na apostila mesmo. E expliquei, terminei de explicar, e falei pra ela, então, vamos fazer terapia? Ela, vamos. Aí fechou o olho e falei, meu Deus, e agora, né? Senhor da glória. Cadê o meu professor, né? Vontade de estar com um foninho aqui. E vai mais fundo, mais relaxado, entrando e tal, relaxa os olhos, relaxamento, fui fazendo com ela. E ela não parava quieta na cadeira. E ela se mexia o tempo todo, se mexendo e falando, nossa, meu Deus do céu, é assim mesmo, Henrique? Eu falei, é assim mesmo. E na hora que a gente foi fazer regressão, que ela que veio a lembrança de quando ela tinha 5 anos de idade, ela fez, misericórdia, Pai da eternidade. Henrique, é assim mesmo? Senhor, parece que eu tô aqui de novo. E sabe, faltou o Senhor da cruz, meu Deus do céu. E ficou, colocava a mão na cara e com o olho fechado. E eu falei, não é possível, não tá em transe. Pra mim, a pessoa em transe, a pessoa tem que ficar morta, imóvel, né? Porque se ela não ficar, tem que ficar. Pra mim era isso. E aí a pessoa não ficava, né? Ela ficava se mexendo e tal. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, sabe? Satanás orou e repreendeu, e sabe? E deixei, falei, vou deixar. E ali ela fez a oração, ela ressignificou sozinho, sem eu precisar nada. Ela olhou para ela com 5 anos e falou, tá tudo bem, não se preocupe, eu estou aqui agora, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. É uma vez que aplicou a técnica nela. E olhou para a mãe dela e falou assim, eu sei que minha mãe tá bem, tá com Deus, eu sei que ela fez, ela mesma significou, eu sei que o que ela fez, ela não sabia, ela estava perdida. Por isso que em parte a religião é boa, né? Porque cria eu gosto da religião porque eu gosto da ideia de que quando eu morrer eu vou para um lugar melhor. Né? Eu vou para o céu, eu vou para um lugar melhor. Eu gosto dessa ideia. E deixa eu quietinho com essa ideia. Então, não que eu vou encarnar num cachorro depois. Essa ideia eu não gosto não. Mas, esse foi o primeiro. E detalhe, ela entrou em estado de aberração. O que é aberração? Hoje a gente vai falar sobre isso de tardezinha. É quando o cliente ele tem uma descarga emocional muito grande e ele perde o controle. Ele começa e passar mal, e respira, e sensação de desmaio, formigamento. Né? Tudo isso na sua primeira? Na primeira sessão.
pensa, nem o sinal do Wi-Fi passava mais. E eu ali assim, ó, misericórdia, eu olhando assim, né? E a instrução que eu tinha era só para falar, cena some, foca na respiração, e eu, a cena some, e ela abriu o olho e olhou para mim. E no que o meu professor, eu só lembro dessa parte, todo mundo pode se desesperar, menos você. E dentro de mim eu já estava, vou ligar para a ambulância, eu vou chamar a ambulância, eu vou chamar a polícia, e a hora que ela abriu o olho, ela olhou para mim, eu estava assim, ó. Está tudo bem, não se preocupe, eu estou no controle. E dentro eu, meu Deus do céu, essa mulher vai morrer aqui agora, ela vai ter um AVC, vai acontecer alguma coisa, e eu já querendo me levantar. E eu falei, meu Deus, e ela chorando, de repente, a cena some, foca na respiração, a cena some, ela saiu do corpo. O que estava perturbando ela saiu do corpo. Eu tava quase dobrando o joelho ali. Pai! Eu sei que o senhor está aqui. Viu o Miguel, não sei, o arcanjo. Ele me ajuda nesse negócio. Eu desculpo, nunca mais vou mexer com hipnose. Aí ela abriu o olho assim, ela olhou assim pra mim e falou, que é isso? O que foi isso, velho? Não sei, me explica o que aconteceu. E ela falou, ai meu Deus, como você está se sentindo, né? Nossa, eu tô muito bem, nossa, entendi muita coisa, sem eu precisar falar nada. Essa foi a parte boa. Então, a primeira experiência, eu falei depois para a turma da Janete, da Bia também, falei, vai ter terapia que vocês vão fazer? Não vai ser muito legal? Vai dar um sentimento assim, será que é isso que é para mim fazer mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Eu acho que, principalmente se você se frustra na primeira, porque vai acontecer, até hoje eu me frustro. Eu pego um caso e não consigo. Por quê? Porque às vezes o jovem não quer realmente a transformação. E você fica lá e ele tá com o braço cortado, tá tentando suicídio, mas não quer ajuda. A gente se frustra. E aí você se pergunta, será que eu estou na profissão? Será que é isso mesmo para eu fazer? Então a gente vai falar também sobre isso para vocês entenderem que acontece com todo mundo. Aconteceu com você, Janete? Uhum. Sim. Aconteceu? Só que aí eu tive a certeza, não é isso que eu quero agora. Aí já deu um sentimento porque, contrário. Assim, como eu sou sinestésica, aí eu fui, até esse tempo eu fui atender uma mulher e ela não acreditava em nada. Aí de repente eu comecei a indução e ela entrou certinho, mas aí quando fez a regressão ela começou a sentir tudo. E tudo que ela falava, aí começou a me dar um desespero também. Uhum. E uma vontade de chorar. Aí ela falando e eu querendo chorar também. Eu, não, espera aí, eu tô tratando ela não é comigo, né? Uhum. E aí ela entrou assim, foi ficando em pânico, né? Porque o que ela tava vendo ela ali. E aí ela falou assim, ela contando, e eu falei, meu Deus, vou ligar pro Henrique, o que eu faço agora? Igual, dá esse desespero, porque você quer ver o que faz, né? Eu falei, não, vou focar aqui, eu tenho que fazer isso, né? E aí eu fui fazendo de uma forma que ela foi se sentindo bem, né? E dela, eu entrei em pânico por causa da situação que eu vi ela, né? Então eu falei assim, não, eu tenho que fazer um jeito aqui. Da forma que eu aprendi, eu não posso ficar inventando coisa também não, é da forma que eu aprendi. Aí primeiro eu me controlei, né? Eu falei, não posso ficar chorando, né? Controle. Eu tenho que me controlar. E aí eu segui conforme o que eu fui aprendendo, né? Eu falei, eu me controlo agora. E aí o outro foi que a pessoa, ela queria e não queria ao mesmo tempo, e ela saiu, ela falou assim, professora, eu chamo eu de professora. Aí falou assim, não aconteceu nada não, professora, não vi diferença. Eu falei, como não? E agora, né? Eu falei, será que eu não sou capaz de fazer isso, né? Uhum. Mas pelo contrário, aí eu falei, não, eu sou capaz. Uhum. É a pessoa que não se ajuda. Ela não se ajuda, ela quer ajuda e não quer ao mesmo tempo, né? Então teve o sentimento, né? Qual que foi você, Bia? A minha primeira cliente, né? Fui lá, me esforcei, porque assim, que nem tava falando de cobrar, né?
A gente até fica meio assim no começo de cobrar, mas depois você vê que há necessidade, porque é um desgaste emocional nosso também. É uma batalha que você luta ali por aquela pessoa. E aí eu fui lá e li tudo de mim. E aí a hora que acabou, ela falou assim, acho que tá tudo pior do que antes de começou. Aí eu falei, calma, viu? Falei assim, olha, o que a gente fez aqui, né, acontece mudanças a nível subconsciente. Ela ainda retrucou e falou assim, só se for nível subconsciente, porque o consciente aqui tá uma porcaria. Aí eu fui embora pra casa, eu deitei na cama assim, eu fiquei umas 3 horas, falei, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Aí eu fiquei lá, desolada, né, pensando, nunca mais vou fazer isso. Aí, depois dessas 3 horas, tô lá deitada assim, aí chega uma mensagem dela, né, ela falou assim, Pia, eu não sei que milagre você fez, mas eu tô diferente. E aí ela foi lá e ela teve a conversa difícil com a pessoa que ela tinha que ter, que ela tava passando problema, né, e ela falou assim, eu não sofri, eu não sei o que aconteceu, não é que as coisas deixaram de ser, né, que as coisas se apagaram, mas eu não tô sofrendo mais. Olha, eu não sei o que é isso que você fez, mas parece um milagre pra mim. Eu falei, aí eu já levantei da cama, né, falei assim, eu nasci pra isso. Então vai bater o sentimento, sim, sabe? A gente é ser humano, né? Mas não deixe se abalar por isso, tá? Lembre-se sempre, né? A ferramenta que vocês vão adquirir aqui, ela salva vidas. Não é você não vai ajudar. Para ajuda, o vizinho pode ajudar, qualquer pessoa pode ajudar. É realmente salvar a vida, tira a pessoa do estado depressivo e ao ponto da pessoa da morte e coloca ela para a vida de novo. Tá? É essa a ferramenta da hipnose. Não é uma ferramenta para auxiliar e ajudar. Salva vidas. Tá? Bom, então, conclusão. Fiz a terapia, ela foi embora. Eu fazia terapia, era 60 mil, 2 sessões só. Uma por mês, né? E aí, depois de um mês, ela voltou. Surpresa!